2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16, nós lemos assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado que nós possamos nos renovar a cada dia. Ajuda-nos agora, Deus, a entender a mensagem que o Senhor tem, me dê poder para pregar com eficácia, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? E vamos sentar então esta manhã. E hoje eu quero falar sobre um fato muito importante, como sempre. E hoje eu quero falar sobre a necessidade de renovar. O tema é renovar é preciso. Renovação, qualquer renovação, bíblica e espiritual, como nós lemos aqui, ela é um processo constante. Não é algo que você faz, aí para, começa um pouquinho. Deve ser algo constante. Nós lemos aqui no final do versículo 16, se renova de dia em dia. Então, é uma coisa que é hoje, é amanhã, depois de amanhã e depois, a cada dia que passa, de dia em dia. Então, não deve parar. Não deve chegar a um ponto que você fala, bom, eu já sou todo renovado, então acabou. Não. Isso não é o que Deus tem em mente. E caso nós não estamos nos renovando espiritualmente de dia em dia, nós ficamos espiritualmente mofados, secos, estagnados. É como a nossa casa. Se você parar de arrumar, limpar a sua casa, o que vai acontecer é o quê? Ela vai ficar suja, empoeirada, mofada. De vez em quando tem que pintar, de vez em quando tem que fazer um conserto aqui, uma coisa ali. Por quê? Porque tem que renovar. Tem que renovar. Nós temos que estar tomando conta. E espiritualmente é a mesma coisa. Nós não podemos chegar num ponto em nossas vidas, como em nossas casas, que a gente fala, eu não vou fazer mais nada nessa casa. Eu não vou limpar, não vou pintar, não vou... Se quebrar, quebrou. Se soltar, soltou. Não vou fazer mais nada. Não existe tal dia. Espiritualmente é a mesma coisa. É de dia em dia. E essa renovação é necessária porque, ao contrário, se nós não fizermos essa renovação diária, dia em dia, o versículo 6 fala o quê? Por isso não desfalecemos. Por que não desfalecemos? Porque nós nos renovamos de dia em dia. Está falando. Ele começa o versículo dizendo, por que não desfalecem? Como que nós não desfalecemos? A palavra desfalecer quer dizer diminuir em disposição ou enfraquecer. Então, quando nós ficamos fracos espiritualmente, o motivo é um só, é falta de renovação diária. Se nós não estamos nos renovando a cada dia, nós vamos sim desfalecer. É como alimentação. Se você ficar sem comer, você vai ficar o quê? Vai ficar fraco, vai desfalecer. Você não come uma vez, pronto, agora não vou comer mais nunca. Não, isso não é verdade. Nós comemos constantemente, o tempo todo. Né? Muitas vezes mais do que deveríamos. A questão não é essa, não vamos adentrar essa questão. Mas a verdade é que espiritualmente é a mesma coisa. Nós não desfalecemos porque nós estamos nos alimentando, nós estamos nos renovando. O alimento nos renova. A cada dia, a cada instante, nosso corpo está produzindo, repondo, renovando cada célula em seu corpo. Cada molécula, cada célula, ela é renovada porque ela tem um tempo de vida, ela morre e o corpo já vai lá e renova. A nossa pele é renovada, nosso cabelo, unhas, dentes, nossos órgãos, tudo, músculo, tudo é renovado dia a dia. O dia que essa renovação para é devido à doença, é devido a uma alimentação não adequada ou não existente. Mas nós temos que estar constantemente renovando para não desfalecer. Agora, note que aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz a comparação com o homem interior e o homem exterior. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, ou seja, o homem interior, contudo, se renova a cada dia. Então, existe então essa renovação, e ela existe em dois sentidos. Tem o exterior, que é o lado físico, concreto, é esse corpo aqui. E aí ele fala sobre o homem interior, que é o nosso espírito, aquela parte nossa que nasceu de novo. Quando fomos salvos do espírito que estava morto, ele foi vivificado.
é o do que Jesus fala lá em João sobre o novo nascimento. Quando o nosso espírito ele nasce, nós nascemos fisicamente e nós nascemos espiritualmente. Fisicamente é o homem externo, exterior. E o interior é justamente o lado espiritual. E hoje se fala muito sobre igrejas renovadas, né? E crentes renovados. Então, às vezes perguntaram aqui, não aqui, mas aqui em Maceió, para mim, perguntaram se a igreja é renovada, se a igreja é renovada. Quando eles falam sobre igreja renovada, eles estão falando em relação à doutrina, se a doutrina foi renovada. Alguém aqui já ouviu esse termo renovada, igreja renovada? Pois é, esse renovado que eles estão falando não é o renovado que estamos falando aqui. Aqui está falando sobre o homem interior que se renova, sobre o espírito que se renova. Quando você fala sobre doutrina renovada, tem um problema. Por quê? Se é renovada, é porque ela foi mudada. Não é verdade? Vou dar um exemplo. O seu cabelo é renovado. Como assim? Bom, ele cresce. Você corta, ele cresce. Você corta, ele cresce. Está renovando o cabelo. O cabelo na sua cabeça não é o mesmo cabelo que estava aí o ano passado. Tá? Ele já cresceu, você cortou, cresceu de novo, cortou. Então, aquele cabelo que estava na sua cabeça um ano atrás, já era. O que você está usando, o que eu estou usando, foi renovado. E nada de errado com isso. O problema é que o nosso cabelo não é eterno. O nosso cabelo não é algo santo e sagrado. As doutrinas de Deus são eternas. A palavra de Deus é eterna. As doutrinas é eterna. Então, se a gente está renovando a doutrina, quer dizer que nós estamos mudando a doutrina. Estamos acrescentando ou subtraindo da doutrina eterna. E aí tem um problema. Então tem muita doutrina hoje que se você voltar 100 anos, 200 anos, ou às vezes até 15, 20, 30 anos, não existia. Foi renovada, foi acrescida. Alguém tirou isso. E eu digo uma coisa, não foi daqui. Por quê? Porque essa palavra não muda. Ela é a mesma hoje, ontem, sempre. A palavra de Deus é eterna. Então ela não muda. Então, está errado a gente renovar a doutrina. Eu sou pastor da Igreja Batista Metropolitana, pastor aqui da Igreja Batista Sombra do Onipotente, pelos últimos 17, 18 anos. A minha doutrina não mudou nesse tempo. As mesmas coisas que eu creio, cria, prego, é a mesma. A doutrina é a mesma. A doutrina não mudou. Obviamente, tópicos de temas e exemplos diferentes, mas a doutrina em si não muda. Por quê? Porque não é renovada. Não tem para que renovar o que é perfeito. Se algo é perfeito, então não mexe. Mas famoso ditado, o time que está ganhando, você não mexe. Se a palavra de Deus, se as doutrinas de Deus são perfeitas, e são, então você não mexe nelas. Então, temos que saber diferenciar. A renovação que a Bíblia fala é da nossa renovação no nosso espírito, que precisa então ser renovada. E se a gente não fizer isso, haverá uma sequidão espiritual, porque não está renovando o interior. E essa é a causa porque muitas igrejas e porque muitos crentes buscam novas doutrinas, buscam doutrinas renovadas, é como uma resposta para aquela sequidão, aquele mofo espiritual. Eles espiritualmente estão secos, espiritualmente estão abatidos, espiritualmente estão fracos. Então eles buscam uma doutrina nova para ver se anima alguma coisa. Mas a verdade é que o problema não está na doutrina, o problema está na falta de renovação do homem interior. E porque não renovaram, uma coisa secou e eles querem animar a coisa trazendo doutrinas novas. Tá? Então, não é essa doutrina, não é essa renovação que está falando. A solução é renovar o homem interior, como estamos lendo aqui. E esse nosso homem interior está falando sobre o nosso espírito, sobre as nossas forças e sobre a nossa mente. Então, a nossa mente, a nossa força e nossos espíritos precisam sim ser renovados. Não as doutrinas. Não renovar a Bíblia. Você sabia que só no português existem mais de uma dúzia de versões diferentes da Bíblia? Ah, pastor, eu pensei que Bíblia era Bíblia. Não.
A Bíblia que nós usamos aqui é chamada como Almeida Corrigida Fiel, porque ela é uma tradução dos textos originais que as igrejas originais usavam. E Deus preservou isso através dos séculos e hoje temos ela em português, nós usamos ela. Mas não é a única tradução, versão da Bíblia, que eu nem chamo de Bíblia. Existem versões que retiram versículos, mudam palavras, ensinam coisas que você nem acreditaria que está lá. Tem versão que você não pode nem ler certos versículos aqui de tão chocante que eles são. Não essa versão, não a versão que nós usamos. Então, eles renovaram a palavra de Deus, renovaram as doutrinas, e a solução não é essa. A solução é renovar o nosso espírito, nossas forças, senão nós desfalecemos, e renovar nossa mente também. Então, com isso em mente, vamos ver como que a gente faz para encher o nosso tanque espiritual. Como nós fazemos para encher esse homem interior, que é composto de espírito, força e mente. Tudo isso faz parte do homem interior. Com isso em mente, lá no Salmo 51, o rei Davi escreveu o seguinte no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, veja bem, renova, estamos falando sobre renovação, né? E renova em mim um espírito reto. O apóstolo Davi, pense, o rei Davi aqui está escrevendo sobre renovar um espírito reto. Renovar. Sabe quando foi que a ocasião que Davi escreveu o Salmo 51? Foi naquele triste e lamentável episódio, quando ele tomou para si Batseba, que era a esposa de uma mulher de um outro homem, cometeu adultério com aquela mulher. Ela engravidou, ele tentou encobrir, dizer que não era dele, não teve jeito. Acabou tendo que matar, assassinar, usar do seu poder como rei, para matar Urias, um homem honrado, fiel a ele, para depois então casar com Batseba. Talvez um dos períodos mais baixos, mais sórdidos da vida de Davi. Pois é, aqui ele pediu para Deus renovar nele um espírito reto. Por quê? Porque ele não tinha feito coisas muito retas, muito corretas, muito certas. E aqui ele pede para Deus, renova em mim um espírito reto. Note então que aqui ele está usando renovar. Então a primeira coisa que temos que sempre, dia a dia, estar renovando é o nosso espírito. Note que esse espírito aqui é com E minúsculo, indicando que é o nosso espírito. Quando na Bíblia você vê espírito com E minúsculo, está falando sobre o nosso espírito, o espírito do homem. Quando você vê espírito com E maiúsculo, está falando sobre o Espírito Santo de Deus. A distinção é essa. Maiúsculo é Deus, minúsculo está falando sobre o nosso espírito. Então, o coração puro, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, note que aqui está fazendo uma comparação entre o coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, espírito reto e coração puro é a mesma coisa. Então, nós temos que estar renovando o nosso coração, purificando o nosso coração do quê? Do pecado, como Davi. Davi falou, renova em mim um espírito reto. Por quê? Porque ele não está puro. Por quê? Porque eu cometi adultério, eu tentei encobrir, eu abusei do meu poder como rei, eu matei um homem justo, assassinei um homem correto. Eu não estou muito reto, meu coração não está muito puro. Note que ele não perdeu a salvação. Aqui não está dizendo para renovar a salvação dele, não. Ele não perdeu a salvação pelo simples fato que salvação não se perde. Mas ele perdeu a pureza, ele perdeu o coração puro, ele perdeu comunhão com Deus. E aqui ele está voltando a Deus e pedindo, renova em mim o espírito reto. Por que renova? Porque ele era reto. Eu tinha um coração puro. Estava tudo bem, até eu cometer essas coisas. Então renova em mim um espírito reto. Então, como manter um espírito, um coração limpo, puro e reto? 1 João, no Novo Testamento, nos fala como. E eu vou ler 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja que interessante. Deus lhe pode perdoar os pecados, ele também purifica. Davi falou o quê? Renova em mim um espírito reto, um coração
impuro. Então, como manter dia a dia um coração reto, um coração puro, um espírito renovado? Confessando. Note que fala, se confessarmos. Se. E se não confessar? Se não confessar, não tem purificação. Então, essa purificação aqui está atrelada ao perdão dos pecados. Agora, veja bem, não vou entrar em detalhe hoje, mas porque não tem tempo, mas existem dois tipos de perdão na Bíblia. Tem o perdão da salvação, esse perdão ocorre uma vez, e esse perdão é quando você recebe Cristo como Salvador. Todos os seus pecados são perdoados para todos sempre. Então, esse perdão acontece uma vez. E é em relação, podemos chamar de um perdão judicial. Por que judicial? Porque você foi declarado inocente, justo, não pelos seus ou os meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, esse é o pecado judicial, é o perdão judicial. Aí tem o perdão posicional. Qual a diferença? O perdão posicional não é uma vez na vida. Aqui está dizendo, se confessarmos, ou seja, algo contínuo. Então, esse perdão tem a ver da nossa posição e nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Esse perdão tem que ser feito sempre, de dia em dia. Então, quando você recebeu Cristo como Salvador, quando eu recebi Cristo como meu Salvador, lá no dia 21 de julho de 1991, faz um tempinho, aquele dia, naquele momento, todos os meus pecados cometidos, ou que eu iria cometer, ou que eu vou cometer ainda, todos eles foram perdoados, colocados debaixo do sangue de Cristo, e eu posso ir para o céu por causa disso. Porque tudo que eu fiz, eu falei de errado, foi pago pelo sangue de Jesus. Agora, não quer dizer que eu não preciso mais nunca confessar mais nada, porque lá eu confessei uma vez, está tudo perdoado, então você pode fazer se quiser. Quando morrer, vai para o céu. Porém, o coração fica impuro. Porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se a gente não está fazendo esse perdão constante, posicional, que vai renovar o nosso relacionamento com Deus e com os homens, nós vamos ficar com o coração impuro. A injustiça não será purificada. É como a gente não fazer a limpeza da nossa casa. Como eu falei antes, você não vai limpar a sua casa uma vez, deixar tinindo, tá brilhando, tá tinindo a coisa. Você poderia até comer do chão, de tão limpo que está o chão. Sim, mas acabou? Não vai fazer mais nunca limpeza? Não, porque está tão limpo que mais nunca. De modo algum. Com o tempo aquilo vai ficar sujo, imundo, podre, mofado. Vai ficar inabitável na realidade. Pois é, espiritualmente tem muita gente assim. São salvos, são perdoados, nasceram de novo, vão para o céu, mas não fazem a confissão dos pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se a gente não está sendo purificado de toda injustiça, então nosso coração está ficando o quê? Impuro, imundo. Isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Nós vamos ficar pessoas amarguradas, rancorosas, egoístas. Por quê? Porque a purificação não está sendo feita. Se confessarmos a quem? Ao pastor? Não, a Deus. Momento algum é para eu confessar para pastor, para padre, para bispo, para sei lá quem for. Confessar para Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele quem? Deus. Então nós temos que confessar, e confiar também, é claro, mas confessar a Deus. E Ele é fiel e Ele é justo. Ele promete, se você confessar, eu perdoo seus pecados e eu purifico toda injustiça. Eu limpo. É como Davi falou. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Está aí. Davi estava confessando e buscando de Deus. Essa palavra confissão no Novo Testamento é a palavra grega homologos, de onde nós tiramos em português homologar. É a gente homologar, registrar, oficializar. Deus, eu fiz isso de errado. Deus, eu pequei nisso. A gente homologar para Deus, não para ninguém, para Deus. E quando nós homologamos para Deus, não que Deus não saiba.
Que Deus já está sabendo o que você vai fazer de errado amanhã, Ele já sabe. Mas nós precisamos homologar perante Deus. O pecado que o crente faz amanhã já está perdoado, porque Deus já sabe e já sabia quando te salvou e perdoou tudo. Mas nós precisamos homologar, confessar. A palavra confessar é a palavra homologos. Homologar, homo de igual, logos de palavra. É ter a mesma palavra, a gente concordar com Deus. É falar, Deus, você fala que isso é errado e eu fiz isso de errado. E eu estou registrando aqui, Deus, que eu fiz o que o Senhor falou que é errado. Me desculpe, me perdoe, eu errei. Isso é homologar, isso é confessar. Não é justificar. Eu errei, mas foi por quê? Eu errei, mas é... Não, aí não é confessar. Aí é justificar. E quando a gente justifica o nosso pecado perante Deus, não tem purificação. Não tem misericórdia. Nós lemos no Velho Testamento, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que a confessam e deixam, encontrará misericórdia. Que é o oposto de confessar. Quem confessa, acha misericórdia. Deus tem misericórdia. E Deus purifica e Deus limpa. Note, esses versículos não estão falando sobre salvação. Estão falando sobre renovação do nosso homem interior, que inclui o nosso espírito, que tem que ser purificado. Para renovação de espírito, é preciso confissão e correção. Eu citei agora há pouco Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Misericórdia é diferente de graça. Graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos, como salvação. Nós não merecemos salvação, mas pela graça de Deus. Sois salvos pela graça por meio da fé. Efésios 2:8. Misericórdia é diferente. É quando Deus não nos dá o que nós merecemos. A gente fez coisa errada, merecemos as consequências. Então, misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Isso é misericórdia. Que é tão bom quanto a graça. Que a graça nos dá coisas boas que nós não merecemos. A misericórdia segura as coisas que nós merecemos. E como nós achamos misericórdia? Quando confessamos os nossos pecados. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, esse deixar é ter pelo menos um desejo e pelo menos dar algum passo para consertar o erro. Não é dizer, estou errado, Deus, e vou ficar errado. Não, isso é confessar, mas não é deixar. Agora, se nós temos um desejo de falar, Deus, eu errei, me ajude a não fazer isso de novo, me ajude a consertar, me ajude. Talvez você não consiga agora, hoje, amanhã ou depois, mas você tem esse desejo e você busca de Deus e Deus lhe dá força. Por quê? Porque você está renovando o seu espírito. E com a ajuda dele, você vai conseguir vencer aquilo. Mas aí que Deus fala, Deus vê a confissão, Deus vê o desejo de mudança e Deus fala, ok, eu sei que ele merece essas consequências. Faz uma coisa, segura aí um pouquinho. Segura aí as consequências. Segura os cachorros. Segura a tempestade. Segura que ele está confessando. Segura que ele está com desejo de mudar. Segura aí. Sabe o que é isso? É misericórdia. E quem alcança misericórdia é quem confessa e deixa. Agora, ficar fazendo coisa errada, não confessar, não fazer nada a respeito, achar que está tudo bem, não tem misericórdia. Aí Deus fala, pode soltar os cachorros. Pode abrir as comportas, pode deixar vir a tempestade, porque não tem misericórdia, porque não está confessando, deixando ou desejando nada disso. Aí Deus fala, infelizmente, eu vou ter que soltar os cachorros. É só um exemplo, tá? Deus não solta cachorro não, mas ele deixa as consequências. Tá? Então isso é renovação do espírito. Outra coisa que temos que renovar é renovar as nossas forças. Lá em Isaías 40, versículo 31, fala assim, mas os que esperam no Senhor renovarão. Está vendo que é o próprio renovar? A Bíblia fala de renovar, mas nunca renovar a doutrina. É sempre renovar o espírito, renovar o coração, renovar as forças. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. Então, nossas forças, a minha força, a sua força, mais cedo ou mais tarde, elas vão fraquejar, elas vão desfalecer. As nossas forças. Eu não estou nem falando, talvez, nossa força física, também, mas também nossa força moral, nossa força espiritual, a nossa ética, a nossa honestidade, a nossa bondade, tudo isso, ela vai fraquejar. Ela vai desfalecer. Ela vai. Então nós precisamos fazer um refil. Precisamos encher o tanque, ficar constantemente enchendo o tanque. É como um carro, você não enche o tanque uma vez, seria bom. Enche o tanque uma vez e pronto, acabou-se. Não, você tem que encher o tanque constantemente. Ou o carro vai parar, vai ficar a pé, ficar na rua. Tem que abandonar um carro para lá. Então, se nós estamos cansados, se nós estamos cansados, desfalecidos, fracos, isso é um sintoma de falta de renovação de forças. E nós devemos renovar nossas forças no Senhor e de nenhum outro lugar. Quando a gente começa a querer renovar nossas forças de outros lugares, de outras fontes, nós sempre vamos nos encrencar. Nunca busque forças fora de Deus. Nossa força vem de Deus. Então não fuja dele. Se você fugir de Deus, você não vai poder renovar suas forças em Deus. É claro, óbvio. Neemias 8, versículo 10 fala assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor. Como que a gente pode ter alegria do Senhor em nossas vidas? Fazendo as coisas que agradam a Deus. É a alegria do Senhor. Quando nós obedecemos a Deus e fazemos o que é certo, sempre vai ter a alegria do Senhor. E isso é a nossa força. Está dizendo aqui. O Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa palavra fortaleza, ela vem de força. Vem de força. A força de Deus, a força do Senhor, ele desenrola e desembaraça o nosso caminho. Às vezes tem uma situação assim, você fala, rapaz, o que eu faço? Parece que eu vou por aqui, não é por aqui, não é porque, como é que eu saio dessa? Sabe como? Com a força do Senhor, segundo Samuel 22, 33. Deus é a minha fortaleza. Fortaleza vem de força. Deus é a minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. A força de Deus desembaraça. O que quer dizer isso, desembaraçar? Pense no nó cego. Uma linha, um cordão, um barbante, uma corda. Alguém deu um nó cego. Às vezes a nossa vida chega num ponto, parece que é um nó cego. A gente fez um nó ali que a gente não consegue desamarrar aquele nó. Está tudo enrolado, tudo embaraçado. A força do Senhor desembaraça o nosso caminho. Quando você olha assim e fala, o que eu vou fazer? Por onde que eu vou sair dessa? Pois é, se for com as nossas forças, aquilo fica amarrado, nó cego, sem jeito. Mas com a força de Deus, Ele desembaraça, desenrola os nossos caminhos. Salmo 28, versículo 8. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Então, quem vai salvar o povo de Deus é a força, é o poder de Deus. Então, nós temos que ir para Ele renovar as forças dele. Então, você não vai encontrar força de Deus no lugar errado. E, infelizmente, muitas pessoas buscam forças nos lugares errados. E, surpresa, não encontram as forças de Deus lá. Você nunca vai encontrar a força de Deus no mundo ou as coisas do mundo. Nas diversões e recreações do mundo. Vou dar um exemplo. Muito crente acha que vai achar forças comprando coisas. Eu estou tão estressado, eu tenho que sair e comprar alguma coisa. Vai se endividar, isso sim. Ou senão, sabe o que eu preciso de umas férias, nada errado com férias. Sabe o que eu vou fazer? Eu preciso de uma festa, eu preciso de uma praia, beber alguma coisa, relaxar, uma farra qualquer aí. Eu preciso ir para o mundo, uma farrinha, uma festinha.
Aí sim eu vou estar renovado. Não, você não vai estar renovado. Você vai estar com a carne renovada. E o espírito enfraquecido. Ou seja, Jesus falou, o segundo estado é pior do que o primeiro. Porque foi buscar força nas coisas erradas. Eu digo mais, isso aqui é mais sutil. Tem muito crente que vai buscar força em louvor. E quando eu falo louvor, não é o louvor que a gente tem aqui na igreja. É aquele tipo de louvor que muitas vezes a gente evangelizando aos sábados, a gente está andando assim, aí ouve uma batucada. A gente pensa, deve ser um bar. A gente vira a esquina, bar é uma igreja. Mas está lá uma batucada, pum, o povo dançando, rebolando, dançando. Isso é louvor? Isso nunca foi louvor. Nunca será louvor. Não, mas é na igreja e é para Deus. Você não vai pegar uma garrafa de cachaça e botar assim na frente. Jesus, pronto. Agora santificou porque botou Jesus. Não. Você não vai pegar um cigarro e escrever assim, Deus é bom, pronto, agora esse cigarro está bom agora, porque está escrito aqui, Jesus é bom. Você não pode pegar algo errado, botar Jesus, Deus em cima e achar que aquilo agora está santificado. Não. Se é música mundana, gente, eu não estou exagerando. A gente muitas vezes olha assim e pensa, é um bar, alguma coisa. Não é bar, é uma igreja, gente. É escandaloso isso. Gente, como que isso é uma igreja? Como isso é louvor? Aí muita gente, muito crente acha que vai lá para se renovar as forças. Você não vai renovar as forças lá. Você vai enfraquecer o espírito e vai alimentar a carne, porque aquilo é o mesmo tipo que acontece nas casas de show por aí. Só que bota um Jesus no meio e acha que está tudo certo. Não está tudo certo. É como você pegar uma comida podre e escrever no lado, não está podre. Agora pode comer porque tem uma coisa, não está podre. Não, que está podre, está podre. Não interessa se está escrito podre ou não. Então não renove as forças nas coisas do mundo. Então muita gente acha que vai renovar as forças, se eu tiver coisas, né? Sabe, para comprar coisas. Se eu tiver dinheiro, riqueza, se eu tiver... Aí nada, isso não renova as suas forças. Não estou dizendo que é errado comprar coisas, não estou dizendo que é errado dinheiro. Não é que é errado, mas não vai renovar as suas forças. Não vai renovar. Por isso que muita gente que tem grana não quer saber de Deus. Por quê? Porque não renova a força. Se dinheiro, riqueza renovasse, tá um monte de gente rica aí servindo a Deus. E a Bíblia fala que é o contrário. Não tem muita gente rica servindo a Deus. Por quê? Porque eles botam sua fé nas riquezas, no dinheiro, nas coisas. Anos atrás, a gente alugava uma casa e o dono da casa, conversando, eu estava falando com a dona da casa, no caso, né, para ser bem claro e honesto aqui relatar a situação, e alugou na casa dela e ela, o senhor é pastor? Sou pastor. Eu também sou crente. Que bom. Só que faz tempo que eu não vou para a igreja. E por que não? É que algum tempo atrás nós construímos uma casa de praia. É uma bênção. Então nós vamos para lá sexta-feira à noite e voltamos segunda-feira de manhã. Aí não vamos mais para a igreja. E ela falou assim, a gente precisa disso para renovar. A gente trabalha a semana todinha, a gente faz isso para renovar nossas forças. Eu não falei mais nada. Não era da minha igreja, não era pastor dela, era só uma pessoa, outra conversão. Ok, tá dizendo, né? Sabe o que é isso? Ela estava confiando na carne para renovar as forças espirituais. Eu não estou falando que é errado você passar o final de semana ou descanso. Todo mundo precisa disso também, fisicamente. Eu não estou discutindo isso. Mas você dizer que você não vai mais para a igreja porque está na sua casa de praia, algo está errado. Eu até pergunto, será que foi Deus mesmo que deu isso para você? Você daria uma lâmina para o seu filho brincar? Você colocaria seu filho para brincar no meio da rua? Claro que não. Aí eu pergunto, será que foi Deus mesmo que te deu isso? Eu não falei nada que eu disse. Ela não estava pedindo conselho para mim, não era ninguém da minha igreja, não era pastor dela. Então, mas eu uso isso como exemplo até hoje, porque é uma realidade para muita gente. Muito triste isso, mas não queira renovar sua força espiritual com as coisas que não são espirituais, com as coisas carnais. Então, nossas forças precisam ser renovadas constantemente, e não de vez em quando, uma vez e acabou.
Não, constantemente, dia em dia, é o que a Bíblia usa, dia em dia. Dia são 24 horas, dia em dia, não é semanal, mensal, anual, dia em dia. Então nós precisamos renovar nosso espírito, nossas forças, e por último, nós temos que renovar o nosso entendimento. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação. De novo, a palavra renovação. Renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então nós temos que renovar o nosso entendimento. Como que nós enxergamos, entendemos, como que nós processamos, deciframos tudo. Então, nosso entendimento tem que ser renovado. Agora, note, não é uma vez, é dia em dia. Você tem que estar aprendendo, renovando constantemente. Para quê? Para a gente experimentar, para a gente finalmente ver o que é que Deus quer para a gente e chegar lá. E seja lá o que for, aonde for, é bom, é perfeito e é agradável. O interessante é o seguinte, bom está falando sobre o que Deus tem para você, é bom, não é mal, é bom. É uma coisa justa, correta, reta, é certa, é bom. É perfeita. Ou seja, não faz falta, é perfeito. Se mudar, é perfeito. Aí fala agradável. Esse agradável é agradável para a gente. Já é bom, já é perfeito. Então, esse agradável não está falando que é agradável para Deus. Apesar que é, porque é a vontade dele. Mas esse agradável é para nós. Muita gente, quando fala em fazer a vontade de Deus, parece que está arrancando o dente, tomando banho em ácido. Parece que vai levar uma pisa. Ai, vontade de Deus, Deus me livre. Gente, vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. Eu estou em Maceió, há uns 18 anos, quase 17, 18 anos. E eu tenho plena certeza disso, que eu estou na perfeita vontade de Deus para a minha vida. Eu não saio de Maceió por nada. Eu estou em Maceió porque eu sei que a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável para mim, e é boa e perfeita para Ele. Então, eu não quero sair de Maceió. Talvez não compartilhei aqui, mas eu já recebi convites para trabalhar em outras igrejas de outros países. Tomar posições em outras... Não tenho interesse. Por quê? Porque eu sei que essa é a vontade de Deus para mim e é agradável. Todo dia eu agradeço a Deus que eu estou fazendo a vontade dele aqui em Maceió. Poderia estar em outra cidade, outro país. Não estou, e estou muito contente e é muito agradável. Não é nenhum sacrifício. Eu tenho colegas missionários que são missionários na África. Gente, para eu ser missionário na África, você vai ter que me amarrar, colocar num saco e me arrastar até lá. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus para mim. Eu olho aquilo e falo, Deus me livre disso. Por quê? Agora, os meus colegas lá, como eu aqui, eles não saem de lá, nem amarrados eles saem de lá. E tem outros missionários de outros lugares do mundo. Eles estão lá e não saem de jeito maneira. Por quê? Porque aquela é a vontade de Deus para eles, e é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Para muita gente pode não parecer ser agradável, mas para aquela pessoa que é chamada, aquilo é a melhor coisa que existe no mundo. Eu digo isso para vocês aqui. Pastor, se você precisa escolher qualquer país do mundo, qualquer cidade do mundo para morar, onde você moraria? Maceió, Alagoas. Pastor, se você precisa ter qualquer emprego no mundo, qual é o seu emprego? Ser pastor da igreja metropolitana e da igreja batista São Potente. Pronto, eu não quero ser mais nada. Não, você não pensa um dia em ser... Eu nem sabia que um dia eu ia ser pastor dessa igreja. Mas sabe o que é? Foi vontade de Deus. E a cada dia Deus mostra que é vontade, Ele confirma que é vontade dele. Eu não, sabe, isso aqui não é, sabe, eu não quero para ser crítico, mas tem muito pastor que é pastor de uma igreja, mas pensando, aqui eu vou para uma igreja ali, uma igreja maior, uma igreja... Eu não tenho plano aí para canto nenhum. Eu sei que Deus me lidere e me leve, mas eu não tenho ambição, não. Isso aqui não é um passo, uma etapa. Não, isso é a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou aqui muito bem, obrigado. Não penso em sair, não penso. Não está no meu radar, não está no meu horizonte. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, gente. Não é sacrifício. É aquele versículo, deleite-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração.
Esse versículo não está falando que Deus vai fazer o que você quer. Deus vai fazer você querer o que Ele quer. Ele vai conceder, Ele vai dar para você, no seu coração, o desejo, a vontade certa. Quando? Deleita-te também no Senhor. Quando a gente se deleita no Senhor, Ele coloca o desejo no coração de fazer o que Ele quer. Por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não força ninguém a fazer nada. Ele quer colocar a vontade no nosso coração para fazer o que Ele quer. Então a gente serve Deus com vontade. O diabo não. O diabo ele quer arrasar a sua vida, quer te dominar com medo, com pressão, para forçar você a fazer, e sempre tem sofrimento e pesar na vontade do diabo. Deus é o oposto. É bom, perfeito, agradável, e se você deixar, Ele coloca esse desejo, essa vontade no nosso coração, para a gente fazer com gosto. A gente senta na mesa da vontade de Deus e fala, que delícia, a gente come que se lambuza todo. Existe coisa pior, você está sem fome, pode ser o seu prato preferido, predileto, se você não tem fome, pode ser a melhor churrasco, a melhor pizza, a melhor macarronada, lasanha. Vocês sem fome, aquilo é areia. Sem apetite, pode ser o que for. Aquilo, inclusive, dá até nojo. Por quê? Eu não estou com fome, estou com barriga cheia, estou aqui. Então, foi aquela coisa, nada. Não consigo, nem uma azeitona entra mais. Você bota o que você quiser ali, não entra, não desce. Pois é, Deus não trabalha assim. Deus quer nos dar o apetite. E convenhamos, quando a gente está com fome, até um prato de arroz com ovo tá bom, né? Entendeu? Quando está com fome, dizem, a fome é o melhor tempero. Pois é, gente. Deus quer colocar aquela fome no nosso coração, pela vontade dele. Mas vamos terminar aqui. Então nós temos que renovar o nosso entendimento. Agora veja só o que fala aqui. Ó. Não serem conformados com este mundo. Ou seja, nós não devemos ser como o mundo. E como é que a gente deixa de ser como o mundo, de se conformar com o mundo? Sendo, renovando o nosso entendimento. Renovando. A gente olha para o mundo e fala, aquilo, se você entende, você consegue enxergar a coisa como ela é. E é por isso, e através disso, que nós podemos então encarar situações, ter pensamentos certos, planos corretos, tomar decisões sábias, através de renovar o nosso entendimento, porque é pelo nosso entendimento que nós vamos decifrar e processar o que está acontecendo. Se o nosso entendimento não é renovado, se ele está mofado, sujo e mundano, cada decisão que a gente fizer vai dar em confusão. Porque o entendimento não está sendo renovado, estamos conformando-nos ao mundo e vamos acabar igual ao mundo, mundanos e carnais. É muito fácil a gente diagnosticar se o nosso entendimento está em dia, se nosso entendimento está correto. As minhas decisões que eu tomo são as mesmas decisões que o mundo toma. Os meus planos, os meus passos são os mesmos que o mundo. Se for, então está aí o problema. O entendimento não está sendo renovado. E sem renovação, a gente se encrenca. Então, o mundo quer nos conformar, ele quer nos mudar, quer que a gente seja constantemente querendo levar a gente a ser conforme, ter a forma do mundo. E nós lutamos, cortamos isso, renovando o nosso entendimento. Como? Dia a dia. Dia a dia. Então nós temos que renovar o nosso espírito. Dia a dia. Nós temos que renovar nossas forças. Dia a dia. E temos que renovar o nosso entendimento dia a dia. E essa renovação nós encontramos, como nós vimos em alguns exemplos, na palavra de Deus. Isso que é importante. A Bíblia é o alicerce, mas não só o alicerce, é as paredes, são as colunas, é a viga, é o teto, é o telhado, é o piso. A Bíblia é tudo. Então temos que nos apegar à Bíblia e não ficar renovando doutrina, inventando coisa, tirando coisa, colocando coisa. E eu falo isso, e eu venho falando isso nas outras igrejas também há anos. Se eu pregar, ensinar, aconselhar alguma coisa que não está nesse livro, então me ignore. Eu não sou autoridade. A Bíblia é autoridade. E se eu não puder mostrar num versículo, no seu contexto, na Bíblia,
o porquê que eu estou falando, ensinando, pregando aquilo, então vocês têm o direito e a responsabilidade de cobrar isso de mim. Ó, pastor, essa história aí, onde é que está na Bíblia? Ó, pastor, por que a gente faz assim ou faz assado? Eu mostro aqui. Por quê? E se eu não puder mostrar, então me ignore. Mas se eu mostrar, aí cabe a nós renovarmos o nosso entendimento para entendermos o que Deus está falando. Amém? Dia a dia. Hoje, amanhã, depois,